Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Yuri Ribeiro, sou coordenador do time de educação da Sejunta e estamos aqui iniciando mais um Sejunta Cash, o seu podcast de tecnologia na educação. Hoje com um tema muito especial, que é inteligência artificial na escola. Esse tema está super em alta, a gente tem um bate-papo aqui que vai ser muito bacana. Não vou dar spoiler ainda, mas tenho certeza que vai ser muito legal. Então, quem estiver escutando a gente pelo Spotify, não deixa de seguir a Sejunta. Quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, não deixa de curtir, seguir a página, assinar o sininho, que vai ser muito especial ter você aqui, tanto no nosso canal dos podcasts, quanto também dos cortes da Sejunta. E agora eu vou deixar o espaço também para vocês se apresentarem. Então, minha companheira de sempre aqui, que me ajuda muito nesse bate-papo, e tenho certeza que vai trazer Né? muita informação. Sim, na bancada tá sempre a gente aqui. Tudo bem, Té? Tudo, oi gente, tudo bem? Meu nome é Esterol, né? Faço parte da bancada oficial aqui dessa junta, faço parte do time de educação também. Sou pedagoga e tô aqui nessa discussão muito importante que você com certeza deve ter ouvido na sua escola no último semestre. E temos uma pessoa que é expert no assunto, né? Palestrante do tema. Não poderia ser outro, né? Sim. Então, Gui, fica à vontade também de se apresentar. Não acredita neles não, viu? Meu nome é Guilherme Camargo, prazer conhecê-los, quem não me conhece ainda. Eu sou o fundador da Sejunta, tenho o prazer aqui de capitanear a empresa e de preparar toda a estrutura de tecnologia para escolas e empresas. Estou muito feliz de ter sido convidado para vir aqui compartilhar o que eu conheço, o que a gente tem pesquisado sobre inteligência artificial. Vai ser um papo muito gostoso e de cara queria dizer que aqui na descrição do vídeo tem um e-book gratuito para vocês baixarem sobre a inteligência artificial na educação. A gente fez esse e-book junto com um conjunto de escolas parceiras da Sejunta. Tá muito legal, recomendo que você clique lá e baixe. E eu tô animado pro papo, viu? Obrigado pelo convite de vocês, é diferente, né? Tá aqui nessa cadeira, tô animado. Que bom, Gui. Eu fico feliz, assim, do seu aceite, porque é um tema que as escolas nos pediram muito, né? Existe, claro, um anseio, assim, por utilizar essa tecnologia e ver como tirar o melhor dela, tanto dentro de sala de aula, quanto também, por exemplo, para um estudo de dados. Mas também existe um receio, um medo de como utilizar a inteligência artificial e o melhor seu em cada dia. Então, como diz o poeta, né, começando pelo começo, vou trazer a primeira pergunta para você e, né, para quem está escutando pra gente, quer se ambientar do assunto, o que é inteligência artificial? Boa pergunta. Primeiro, eu acho que a gente precisa desmistificar bem o que é inteligência artificial. Sempre esteve com a gente, nas últimas décadas todas, no nosso bolso, esse tempo todo. E agora que ela ganhou um novo formato, uma nova característica, digamos assim, que as pessoas começaram a repensar e a se engajar mais com um assunto, digamos assim. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, nada mais é do que uma linha de código. São linhas de código, são algoritmos que fazem processos e que pensam em coisas e desenvolvem coisas, né? Lá atrás, não tanto lá atrás, mas lá atrás, a gente tinha inteligência artificial que já era, por exemplo, assistente pessoal do banco. Então, você vai lá no seu aplicativo do banco, você tem lá, que era o, sei lá, segunda via do boleto. Daí você faz lá e a máquina faz o resto, né? Então, aquilo é uma inteligência artificial. Assim como a Alexa também é uma inteligência artificial. Está na casa de centenas de milhares de brasileiros aí, fazendo várias coisas. Mas agora, essa nova inteligência artificial generativa, ela realmente mudou a maneira como a gente interage com a própria inteligência artificial. Antes era uma coisa meio que passiva, né? Então, a gente ia lá e pedia e eles faziam coisas. Agora, eles fazem coisas muito mais espetaculares do que eles faziam antes, com muito mais informação e com características humanas, inclusive, né? Um texto de, sei lá, do ChatGPT, do Bard, um texto de um humano, ele é muito próximo, beira a confusão ali quando você compara um com o outro, né? Então, a inteligência artificial, apesar de ter diferentes formatos de expressão, nada mais é do que linhas de código, algoritmos e comandos que se replicam, que se formatam para diferentes tarefas e que aprendem com as coisas que eles percebem. E aí entra também a aprendizagem de máquina, a gente vai entrar lá, mas são códigos orgânicos que se moldam. É essencialmente isso. Oh, legal, né? Então a gente já se ambientou ali, mas tem muita coisa bacana para a gente explorar. E, Gui, te escutando, me veio à memória alguns artigos que eu já li,
que o que traz de diferença muito sobre essa inteligência artificial que a gente utilizava há alguns anos atrás e que a gente está utilizando hoje é principalmente o passo da criatividade. Porque antes ela tinha realmente a inteligência, só que você precisava ser assertivo no ponto do que você pedia, ou assertivo no sentido de ter instruções curtas e diretas, e hoje a gente consegue mandar algo ali como se fosse um texto, pedir algo bem diferenciado, que a inteligência artificial consegue usar a criatividade para te responder. Você acredita que isso é uma leitura correta? Acho que sim. Inclusive, eu acho que essa característica não mudou ainda, né? Então, quando a gente pede alguma coisa para uma ferramenta de inteligência artificial generativa, a gente precisa ser muito claro. Então, por exemplo, eu quero que você escreva um texto sobre inteligência artificial como se você fosse um pai de família com estudantes numa escola preocupados com o impacto da inteligência artificial na educação do seu filho, e você é dramático, e você trabalha com tecnologia, e você também quer que a escola tenha uma resposta rápida e assertiva. Aí ele vai desenvolver um texto completamente diferente se você tivesse pedido, passa um texto sobre inteligência artificial. Então acho que não muda essa lógica, ela continua. A diferença é que elas estão mais amplas no sentido de captar mais contextos e mais informações para fazer textos que são convincentes. Principalmente quando ela gera texto, no caso, né? Porque gera muito mais do que texto. Mas quando gera texto, é para ser convincente, não é para ser verdadeiro necessariamente. Então tem uma série de testes que fazem aí de inteligência artificial que faz teste do Enem e eles dão respostas como se tivessem certeza, mas não tá certo, né? Sim. Apesar de ser convincente. Então tem que tomar cuidado com essa confusão. E quando fala de criatividade, eu acho que a inteligência artificial é um excelente jeito, um instrumento espetacular de desenvolver a criatividade nas crianças, inclusive. E nos adultos, né? Todo mundo pode desenvolver, mas é um jeito espetacular, porque a gente consegue usar essas características dela de ser convincente para trabalhar do nosso lado os nossos espectros criativos, digamos assim, e como pedir melhor coisas e como usá-la melhor para diferentes contextos. Sim. E é legal, Gui, que você traz um ponto importante também, né? Quando você definiu ali a inteligência artificial, a gente normalmente, principalmente, acho que quem trabalha na área de educação vai associar ao chat GPT, né? Mas a gente tem que entender que a inteligência artificial é muito mais do que isso, né? E é importante entender isso porque até se você pensa, e acho que mais do que pensa, você vai ter que trabalhar a inteligência artificial na sua escola, você precisa entender o que isso quer dizer. Não só pensar, tá bom, chat GPT, a gente vai falar sobre isso, mas é muito mais. Você falou da Siri, né? A gente também tem próprios serviços de streaming, por exemplo, que usam inteligência artificial para encontrar o filme que vai mais de acordo com o seu perfil. Isso também é inteligência artificial, inclusive isso existe assim, já há mais tempo e isso não estava tão em alta quanto quando o chat GPT chegou, né? E aí é muito importante pra gente entender que, assim, existe tudo isso e que é importante entender o que cada um, né, tem de possibilidade para trabalhar dentro da sala de aula. E o que eu acho bacana quando você reflete disso, o Gui até usa um termo que eu achei muito interessante, que é o convincente, mas não verdadeiro. Tem até um vídeo depois que eu recomendo o pessoal procurar no YouTube, que é o Karnal mexendo no chat GPT. E ele pede faça uma palestra como se fosse o Leandro Carnal. Ah, que legal. E é muito bacana, assim, que convido todo mundo a assistir, mas o resultado é que é uma palestra tipo Karnal, mas não é o Karnal. Então ele traz características ali que podem te apoiar, mas não necessariamente vai ser igual ao lado humano. E entra muito no exemplo que você trouxe, Té, do Netflix, que te traz algumas sugestões com base nas suas escolhas, mas não necessariamente vai ser você. Porque afinal o ser humano está em constante mudanças e continua sendo o pilar essencial para utilizar essa ferramenta. Então cabe a nós, por exemplo, como educadores, entender como utilizar o melhor dessa ferramenta. É muito legal isso, né? Porque a gente usa inteligência artificial na Sejunta, por exemplo, né? E a gente usa, não é como se fosse, faz isso por mim necessariamente, né? Mas a gente usa como gerador de ideias. Então, por exemplo, eu preciso dar um nome para uma palestra de inteligência artificial que trata XPTO assunto. Me dê 15 opções de títulos para eu avaliar.
E aí você vai lá e recebe 15 opções, você vai descartar provavelmente 10, 12 ou talvez os 15, pede para ele gerar outros 15, e você acaba terceirizando a parte operacional do processo. Então, por exemplo, se o Karnal quisesse fazer uma nova palestra, acho que ele poderia sim usar o ChatGPT, tipo Karnal, para criar um esboço ali, um início. E aí ele partiria daquele esboço para fazer outras coisas. E eu acho que esse é o melhor jeito que a gente usa hoje, nesse contexto de escola. Mas assim, lembrando que dá também para educar a inteligência artificial, né? Tem gente que sobe terabytes de dados lá na inteligência artificial para que ela seja muito mais precisa em determinadas tarefas. Não dá para esquecer disso, ela é capaz de aprender muito mais coisas se alguém tiver tempo para ensiná-la. Então a que a gente está falando agora, que está nessa superfície, digamos assim, de ChatGPT, de Bard, de etc., essa sim tem essa característica, mas quando ela aprende aí é outro nível, aí é outra coisa. E acho que esse ponto entra muito no que a gente tem de expectativa dentro da nossa escola. Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Eu coloquei lá para gerar algumas perguntas que seriam interessantes para o nosso podcast, mas não necessariamente eu utilizei todas, pelo contrário, né? Se eu pegasse elas direto, eu não ia utilizar nenhuma. Mas a partir daquilo, me gerou estalos de ideia. E aí, daquelas perguntas eu peguei, aperfeiçoei e trouxe para o nosso contexto para se tornar interessante. Então, o exemplo do que o Gui trouxe de automatizar alguns processos de produção que levariam um tempo ali para você, provavelmente para fazer essas perguntas eu ia levar ali pelo menos uns 30 minutinhos. E eu levei 2, 3. Então, automatizar isso é importante, mas não perder o foco, que é o do ser humano, que é da gente estar aqui batendo um papo. Eu gosto muito. E acho que aí, Yuri, até entra num ponto que é legal a gente levantar, que é, né, como que a IA pode ser usada pelos professores, como que pode ajudar um professor, né? Quais são as possibilidades que a gente tem? E acho que essa primeira que foi levantada por vocês já é um ótimo ponto, né? Muitas vezes, sei lá, o professor está fazendo uma aula, ele precisa, às vezes, de alguma ideia de exercício, precisa de ideia de, às vezes, até aplicativo, recursos, sites, vídeos, né, um monte de coisa. E aí, né, a inteligência artificial, como o ChatGPT ou o Bard, pode ajudar nisso. E aí foi como o Yuri trouxe, não significa que o professor vai lá escrever e pronto, acabou. Não, provavelmente ele vai fazer uma curadoria, mas ajuda e facilita muito, né? Até assim, é interessante, eu gosto de comparar que eu sinto muitas vezes que é parecido com uma pesquisa, por exemplo, no Google, no Yahoo, enfim. Só que qual que é a diferença? Ele pula a etapa de curadoria. Então, por exemplo, se eu colocar lá bolo de milho sem glúten, ele vai mandar 1 milhão de páginas que tem receitas. Se eu coloco na inteligência artificial bolo de milho sem glúten, ele vai mandar a receita pronta. Aí se você quiser uma boa, você coloca da Palmeirinha. Exatamente. E aí ele já pula a etapa de eu ter que ficar entrando em 50 sites pra ver, essa aqui tem, nossa, essa tem açúcar, essa não tem, essa não sei. Então, assim, ajuda nisso, né? E vou fazer então uma pergunta que eu tenho certeza que o gestor que estiver do outro lado lá escutando. Então a inteligência artificial vai substituir o professor? Não. Essa é a pergunta do milhão, né? Que eu sabia que essa era a mais polêmica, então queria que vocês discorressem por ela. Se tiver exemplos também, fica à vontade. Legal. Se quiser começar, Esther, eu complemento em seguida. Boa. Eu acho que não, assim, a gente, assim, voltando um passo atrás, o Gui trouxe no começo que inteligência artificial é algoritmo, né? Acho que até para alguém que é leigo, de uma forma geral, algoritmo é uma sequência finita de passos para você resolver um problema, certo? Então, você não precisa saber programar para saber que algoritmo... Por exemplo, se você precisa resolver um problema, você vai pensar, sei lá, meu carro quebrou, eu preciso levar no mecânico, eu preciso deixar o carro e eu preciso buscar. Você está criando uma sequência de passos. E o que acontece? Como o Gui trouxe, tem um ser humano que ainda cria esse código, né? O computador, a máquina, ela precisa de alguém criando e colocando esse algoritmo lá. Claro, nós temos, né, o machine learning, que faz com que ela aprenda rápido, como que o Gui falou, mas ao mesmo tempo a gente precisa de alguém lá. E para além disso, a gente também tem a parcialidade da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Um professor de educação infantil, quando ele olha para o aluno dele, ele está olhando um monte de coisa. Ele está olhando, meu aluno dormiu bem? Meu aluno comeu bem? Meu aluno foi no banheiro todas as vezes que precisava? Como que tá a higiene pessoal dele? Como que tá a higiene pessoal dele? Mas ele tá de mau humor? Teve alguma briga, sei lá, com o irmão que ele chegou chateado? Então, são muitas coisas que envolvem um olhar que ainda é muito humano, né?
Então, como é que a gente vai substituir esse olhar, vamos dizer assim, mais parcial por uma máquina? Acho que impossível é uma palavra que eu não gosto de usar, porque nada acho que é impossível. Mas eu diria que a gente tá muito, muito distante, assim, de um professor ser substituído por uma máquina, né? Gui, eu lembrei, até falando agora, né, sobre a situação da educação infantil, eu lembrei um exemplo da sua palestra, até que você traz da calculadora. Aí eu acho que ele é um exemplo bacana ali de como a inteligência artificial, assim, vai se adaptar e como a gente já passou com casos, assim, da tecnologia. Sempre tem ondas, né? Então, quando a gente fala de mudança, ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, aí se espreguiça e fala, que vontade de mudar tudo que eu fiz até hoje, né? Ninguém quer mudar, pensa numa mudança de casa, por exemplo. Você já começa a ficar estressado, tem que embalar tudo. Mudanças são estressantes, de uma maneira geral. Então, quando você tá lá, fazendo o seu trabalho, do jeito que você tá acostumado a fazer, e vem uma mudança muito grande, você tende a resistir àquilo. E tem sido assim historicamente várias vezes, né? O exemplo da calculadora é muito legal. Em 1986, se eu não me engano, teve um protesto nos Estados Unidos de professores que levaram placas falando contra as calculadoras, nós não queremos calculadoras na escola, a calculadora vai emburrecer as crianças de hoje. E aí eram legítimas as preocupações, né? Porque você antes fazia as contas, você usava o teu cérebro, você usava a estratégia que você aprendeu para fazer a conta. Ábaco. Você usava lá seus diferentes instrumentos e ferramentas, mas você sozinho fazia aquilo com um papel, com um lápis, com o que for. E aí a calculadora ela vem e te tira esse processo de pensar na conta em si. E daí era legítimo, né, se for separar para pensar. Mas aconteceu a mesma coisa depois com o advento da internet, aí depois com o Google, e aí agora um movimento diferente, mas parecido com a inteligência artificial também. Que hoje tem a discussão, né, de uso da tecnologia em sala de aula. E também sobre tecnologia em educação, exatamente. Então, assim, são ciclos que se repetem, mas eu acho que tudo isso requer uma análise um pouco mais profunda. Por exemplo, tem um rapaz chamado Roy. Ele é um cientista e ele se chama de futurista. Ele faz parte de um instituto de futurismo nos Estados Unidos, uma coisa assim. Ele faleceu há um tempo atrás, há uma década, mas ele tem uma lei chamada Amara's Law. Porque o nome dele é Roy Amara. E ele fez uma lei que se chama Amara's Law. O que essa lei diz? Que a gente tende a superestimar o poder de uma tecnologia no curto prazo e a subestimar o poder da tecnologia no longo prazo. E isso tem se replicado. Por exemplo, vamos pegar o Google. Todo mundo falou assim, nossa, vai mudar o mundo, o jeito como a internet está acontecendo, etc. Mudou de fato, hoje é completamente diferente. Mas lá no início, o movimento foi muito sutil, né? Não foi imediata a mudança. A mudança começou devagar. E aí depois veio ali a bolha da internet, aí depois veio outras coisas, e aí depois vieram os grandes saltos. E aí sim, no início a gente falava, uau, vai mudar o mundo. Ué, não mudou o mundo, né? O que aconteceu? Mas depois de 15 anos mudou completamente o mundo e a maneira como a gente se relaciona com as coisas, digitalmente dizendo, em maneira de pesquisa. Então a lei de Amara, ela também se aplica aqui. Porque a inteligência artificial existe desde 1960. Por exemplo, acho que foi a primeira vez que alguém falou inteligência artificial. E não mudou o mundo lá em 1960. Tá começando hoje a ter um movimento mais, como posso dizer, tácito, né? Que a gente consegue ver acontecendo. Acho que chegou mais na grande massa agora, né? Pode ser. Democratizou o acesso, popularizou, pode ser. Mas a lei de Amara, ela prevê isso. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, esses ciclos de calculadora, de internet, de Google e de inteligência artificial, acho que requer muita cautela. Porque talvez a gente esteja superestimando. Ou talvez esteja na hora de realmente dar o grande salto. Um exemplo que eu consigo dar teve um aplicativo que eu tenho certeza que todo mundo nessa mesa baixou e quem tá ouvindo com certeza baixou também, que vamos ver se você lembra o nome dele. É um aplicativo que era uma rede social em formato de áudio e vocês conseguiam participar de grupos de conversação dentro desse aplicativo e quando ele surgiu... É o Clubhouse. Clubhouse, esse mesmo. Você baixou o Clubhouse também? Baixei. Todo mundo baixou o Clubhouse. E tão rápido quanto eu baixei, eu desinstalei. Porque demorou 2 ou 3 semanas e eu não vi o valor naquele negócio. Eu não entendi para que funcionava. E aí veio aquela coisa de, no curto espaço de tempo, a lei de Amara diz que a gente superestima o poder daquele negócio. E realmente, todo mundo baixou, foi uma febre, né? Todo mundo entrou, todo mundo fez um monte de coisa. Até na Sejunta, na época, a gente queria fazer um canal no Clubhouse e a gente desistiu. E aí, esse é o princípio, né? Desse recurso. Isso aconteceu há 3 anos atrás, talvez.
um por pouco aí. mais. Hoje tem uma nova tecnologia que tem essencialmente o mesmo formato, mas que ela tem outra estratégia de abordagem para a comunidade e ela engaja muito melhor o público. Eu pensei no Discord. Exatamente o Discord. Então, no início, a gente vê o Clubhouse surgindo como uma plataforma de áudio e a gente fala, nossa, isso aqui vai mudar o mundo, etc. Talvez mude, mas não naquele momento. Porque depois, a lei, inclusive, ela tem mais detalhes, né? Ela fala que tem o pico da excitação, depois tem a desilusão, aí depois tem os nomes lá que eu não me lembro exatamente, mas é legal ver o gráfico da lei de Amara. E o Discord, ele aparece mais pra frente como sendo um desdobramento do Clubhouse. Tem outro formato, tem outra estrutura, tem outra estratégia, mas quando você tira a cortina, é um aplicativo de comunicação em áudio dentro da minha comunidade, que é a mesma coisa, só que é outro formatinho. Então, quando a gente fala de o poder da tecnologia transformador, é legal a gente tomar cuidado de olhar para artigos que já estão publicados, o que o pessoal que está estudando da área está falando, para a gente tomar decisões mais adequadas, porque é muito legal a inteligência artificial, mas existe há muito tempo. E o que a gente faz com base nisso? Aí, enfim, volta para a sala de aula e por aí vai. Que demais, que demais. Me lembrou até um exemplo do Cortella, né? Que ele traz a diferença entre o automatismo e autonomia. Então, trazendo exemplos, né? Tanto a calculadora quanto o chat de GPT, eles trazem pra gente esses elementos de automatismo. Porque, afinal, a partir de uma inserção do usuário, a gente consegue ter uma resposta. E essa resposta faz a gente partir para outras ações. Mas o usuário, o ser humano, continua fundamental. Então, por isso que é algo que representa o automatismo, mas não nos tira a nossa autonomia. Então, nesse exemplo ele traz, porque ainda faltam alguns grandes passos para que uma inteligência artificial tire essa forma autônoma nossa, que envolve os pontos que a gente falou sobre criatividade, sobre inteligência, sobre o bom senso, né? Sim. E sobre essas características que o professor tem dentro de sala de aula. Eu acho que esse é um ponto-chave que o Yuri trouxe, né? Do automatismo e também da autonomia. Por exemplo, né? Não tem como o ChatGPT, nesse momento, ele não funciona sem um prompt. Você precisa colocar ali, né? E até um pouco do que o Gui trouxe. É até legal uma coisa para discutir, por exemplo, com os alunos. Por que quanto mais específico eu sou, talvez mais adequado ele é? Né? Porque talvez essa literalidade, entre aspas, do código, né? Vem muito do pensamento computacional também. É um jeito legal de trabalhar o pensamento computacional, até algo que está dentro da BNCC, enfim, e é necessário. E como o Yuri trouxe, para mim, assim, toda vez que é a segunda vez que eu ouço o Gui falar sobre esse exemplo da calculadora, eu acho muito engraçado como que os engenheiros devem estar chorando agora, né? Como que alguém não defendia a calculadora, mas isso aconteceu, assim, em vários momentos, né? E isso mostra que, assim, é possível, sim, inserir inteligência artificial e você, por exemplo, promover a autonomia do aluno. E você promover o aluno como protagonista. Um exemplo também legal é que nessa toada de IA generativa, a gente tem a de geração de imagens, né? Inclusive, é algo que também está super em alta com os professores que a gente atende. E é muito bacana porque no começo, você falou essa questão da lei de Amara, assim, existe no começo uma super animação, mas também existe a desilusão de entender que às vezes ela não vai fazer exatamente o que você quer. Sabe o exemplo que me veio na cabeça? É geração PowerPoint. O professor lá criava um PowerPoint, um slide de apresentação, e na primeira aula era fantástico, disruptivo, porque não era mais o material do livro, trazia alguns encantamentos, mas depois começava a utilizar em todas as aulas e aí acontecia aquela queda. Então, também é um cuidado que o professor tem que ter sobre entender qual utilizar, mas também o melhor momento, né? E como, né? Porque às vezes não é da noite pro dia, então tudo é inteligência artificial, né? Não é bem assim. Enfim, existem formas, né? E Té, você comentou algo muito legal, que é essa parte artística, né? No nosso papo aqui a gente comentou muito sobre essa questão do chat GPT, que tem essa ferramenta mais textual, mas existem outros caminhos que a gente pode seguir, né? Que você começou falando. Isso mesmo, assim, hoje existem, da mesma forma que existe o generativo de texto, hoje existe o generativo de imagem, né? Existe vários, assim, sei lá, Midjourney, tem o que é Dream.io, tem o do ChatGPT. É o Dolly, né? Isso, o Wall-E ou Dolly? É Não, Dolly. é de Dolly, Eles tá brincam certo. com o nome de Wall-E, mas é com D. Isso mesmo, Dolly. Tem o Adobe Firefly. Então, assim, tem muitos, inclusive o Canva também, né?
A gente eu descobri recentemente, o Canva tem ótimas ferramentas que envolvem a questão de imagem e IA. E assim, o que eu posso dizer sobre isso? Que realmente, assim, tem muitas possibilidades, né? Então, recentemente, até fazendo atendimento com alguns professores de ciências humanas, eles ficaram completamente deslumbrados. Porque, por exemplo, teve uma professora que trouxe: nossa, eu tô lendo um poema com os meus alunos e eu gostaria que eles criassem uma imagem do cenário do poema. E aí, então, eles tinham que ler o poema e, a partir das características que tinha no poema, eles tinham que descrever o cenário para IA criar. Só que era muito legal, porque é isso, ela tentou, só que às vezes não vai de primeira, né? É bem parecido com programação. Aí você tem que ir corrigindo e colocando exatamente a característica que você quer que apareça, né? E olha, pelo que você está falando, você trabalha então também com competências socioemocionais nessa brincadeira, porque você precisa ter resiliência, você precisa ter construção de um pensamento complexo, de resolução de problemas complexos, porque você precisa entender como trabalhar com a IA. Com certeza. E além de trabalhar a criatividade, por exemplo, nesse caso, a interpretação de texto. Porque se eu tenho um poema, por exemplo, que é um poema, sei lá, do romantismo, ele vai ter uma característica de um poema do arcadismo. Então, assim, você vai ter que buscar ali a ilustração que melhor, né, combina. Então, esse é um exemplo, né? Enfim, e às vezes, por exemplo, ao invés do aluno desenhar, né, claro, vai ter um momento de desenhar, mas ele, em grupo, individualmente, cria uma imagem, né? E tem um porquê daquela imagem. Ele vai ter que justificar o porquê ele criou aquela imagem. Então, isso é muito legal, amplia bastante as possibilidades também. Quando eu penso na escola, eu vou voltar umas casas aqui pro que o Yuri perguntou, né? Ele falou assim: o professor vai ser substituído? Não, não vai. E dificilmente vai ser substituído, porque eu fico pensando muito sobre o futuro e o que o futuro reserva para os estudantes de hoje. Esse futuro ele vai ser mais tecnológico do que ele já é. Ele vai ter muito mais, talvez em categorias de emprego que não existem hoje, que vão existir no futuro, e categorias que existem no presente que não vão existir no futuro, que vão sumir. Tem um site, inclusive, chamado, em inglês ele fala se os robôs vão roubar meu emprego, né? Esse é o nome do site. Will Robots Take My Job. Aí você lá e digita: eu trabalho com caixa de supermercado. Daí ele fala assim: nossa, já era. 98% de chance de uma inteligência artificial tomar o seu emprego. Aí você vai e coloca professor, aí é 1% de chance. Então quem quiser fazer esse exercício, é bem legal esse site. E aí os motivos pelo qual não vai acontecer são muito complexos. Por exemplo, vamos olhar primeiro no prisma do estudante. A primeira vez que eu ouvi a palavra algoritmo, eu já tinha uns 18 anos de idade. E não foi na escola, não foi na faculdade. Eu gostava de montar cubo mágico. E aí eu ficava muito... como posso dizer, frustrado que eu não conseguia montar o cubo mágico. Eu pensei, não é possível que não exista um jeito de montar esse negócio. Aí eu comecei a pesquisar. E tinha um vídeo no YouTube que ensinava algoritmo infalível para montar cubo mágico. Aí eu pensei, que raio é um algoritmo, né? E aí eu descobri que o algoritmo era uma sequência, igual a Esther bem trouxe, de, no caso do cubo mágico, movimentos que sempre davam o mesmo resultado. Então você aplicava um algoritmo no cubo mágico e ele saía pronto. Então não era lá... Perde a graça depois, né? Porque você fala assim, não, quem monta o cubo mágico é um gênio. Não, quem monta o cubo mágico é uma memória boa e acaba masterizando ali a sequência de passos até concluir. E foi a primeira vez que eu entendi o que era um algoritmo. E aí eu me pego pensando, eu tive o privilégio, entre aspas, né, de só com 18 anos entender o que era um algoritmo. E isso não me tirou do mercado de trabalho. Mas um estudante hoje chegar com 18 anos de idade sem saber o que é um algoritmo, talvez dê a ele menos oportunidades no mercado de trabalho. E aí que tá o ponto. Por que o professor não vai ser substituído? Porque a gente precisa desenvolver nos estudantes hoje essas habilidades que vão ajudar com que no futuro ele seja um profissional compatível com as expectativas da sociedade. E o professor, o educador de hoje, precisa trabalhar vários assuntos, incluindo a inteligência artificial. Então a inteligência artificial não vai conseguir pegar todos os itens que a Esther trouxe para a educação infantil, nem todos os outros do Fundamental 2, ensino médio, e desenvolver. Porque não é sobre usar a inteligência artificial. É sobre o que a inteligência artificial me ajuda a fazer mais especial do que eu faria sem ela. Como que ela me faz ganhar tempo, ser mais produtivo, otimizar processo. E sem o intermediário nisso, a gente tem que voltar lá naquela discussão que tecnologia é meio, é ferramenta, não é fim. Sim, eu até ia falar só um detalhe, que tudo isso que você falou, você poderia facilmente substituir inteligência artificial por tecnologia. Porque, na verdade, assim, pensando pedagogicamente, o objetivo, a função é quase a mesma, que é potencializar algo que já existe. Não mudar completamente, assim, mudar no sentido de, obviamente, você vai inovar, mas não é que vai
substituir você ou nada do tipo, né? Exatamente, é um meio, é uma ferramenta e o educador sempre vai estar lá. Num formato diferente, isso é importante dizer. Ele não é mais o detentor do conhecimento, não é um para todos, é uma troca. O professor é mais facilitador hoje do que antes ele era. Então muda a estratégia de ensino e aprendizagem. Mas salvo essas mudanças metodológicas, na maneira como o estudante fica mais ativo, exerce o protagonismo, o professor vai estar lá, o educador vai estar lá, facilitando para que o estudante consiga aprender sobre diferentes coisas como inteligência artificial. Então eu também acho, se você troca ali inteligência artificial por tecnologia, fica tudo meio embaçado e parece a mesma coisa, e é. E só pra fazer um adendo, assim, reforçando ainda mais, né, assim, como eu falei, eu sou pedagoga, já atuei no Fundamental 1, tem algo, assim, que é resolução de conflitos, que eu acho que, assim, vai demorar muito tempo pra uma máquina conseguir fazer tão bem quanto um professor, né, e às vezes, assim, tem um aluno que tá num dia extremamente ruim, por exemplo, ele tem conflito com alguém, e assim, você vai ter que sentar e conversar, e isso vai fazer total diferença no dia dele. Né, você vai ter que resolver aquilo. Então, assim, é para reforçar isso que um professor, ele tem que olhar muitos campos, né? E um deles é a aprendizagem com a tecnologia, que você vai ter que incluir, mas não é o único. Então, por isso que realmente, assim, professor, fique muito tranquilo. Você vai ter que estudar bastante, talvez, mas assim, é muito difícil que você seja substituído. Posso adicionar só uma coisa antes de você trazer? Que é sobre... a Esther estava comentando, eu achei muito engraçado, que é sobre... o professor e a relação dele com a inteligência artificial e essa sensação de ser substituído, né? Mas nunca vai, porque a inteligência artificial não tem a paciência que o professor tem em sala de aula para lidar com as coisas, né? E a gente estava até comentando mais cedo, teve uma empresa que começou a testar umas coisas e colocou um CEO com inteligência artificial e eu não sei o que tá dando, né? A gente vai ver provavelmente mais para frente o que vai dar. Mas eu não acho que essas inteligências, por mais desenvolvidas que elas sejam, elas são capazes de substituir o que o humano tem de mais especial, que é a empatia, que é a pessoalidade, que é a parte emocional do processo, que é a parte criativa, que é aquela coisa que é não verbal e nem tanto física. Ela é meio estranho, tá no ar assim, pô, eu vi que o Yuri não tá bem hoje. E não tem nada que ele me disse, por exemplo. Não é o exemplo de hoje. Mas, não, assim, já tô ótimo. Vejo o Yuri e o Yuri não tá bem. Eu vou lá, e aí, como é que você tá? Você tá tudo bem? Quer conversar? E eu não acho que uma inteligência artificial é capaz de fazer isso, principalmente na escola, que é tão fundamental. Porque você tem 30 ao mesmo tempo, né? Exato. Tranquilo. Exato. E olha como a gente está conectado, né? Vou trazer até um outro exemplo do Cortella. Um abraço, viu, Cortella? Dá pra perceber que eu sou muito seu fã. Se quiser vir aqui algum dia, tá convidado. Super convidado. Ele traz um exemplo muito legal que é sobre shows. Então, você pega a música. A gente já teve fita cassete, CD, agora a gente está nas épocas com serviços, né? Que tem músicas que é praticamente infinito. E os shows continuam. A experiência de show continua, se não super importante, crescendo, né? Porque agora a gente vê ainda mais festivais. Tem mais luz, um monte de coisa, né? Também. Muita coisa acontecendo. E dentro desse contexto, não foi substituído. E olha que você pode falar, mas a música, a gente tem o vídeo. E mesmo assim o vídeo não conseguiu substituir um show do Rolling Stones, um show que a gente pode ter do Iron Maiden. As pessoas continuam indo lá, porque é muito essencial essa questão do ser humano, da troca de ideias. Teve gente que, por exemplo, tentou o podcast fazer de forma virtual e não foi a mesma coisa, porque é muito importante que se sinta esse relacionamento humano. E aí talvez algum educador que esteja escutando do outro lado pode falar, mas talvez tenha um avatar, talvez tenha alguma coisa que possa substituir. Não vai ser a mesma coisa. O ser humano, ele sente falta dessa relação humana, e nesse exemplo do Cortella ele traz que o show é aquela experiência única de troca do ser humano, desde que seja a pessoa que está no palco, mas também de você ir com o seu amigo, de você ter uma experiência ali pessoal que faça sentido para você. E essa experiência pessoal faz muito sentido quando a gente pensa na escola, porque a gente passou, né, por alguns períodos de pandemia e a escola não saiu, pelo contrário, ela voltou mais forte, porque as famílias, elas entenderam ainda mais o quanto que a escola é importante para essa questão de troca, de relacionamento pessoal. E a família fica preocupada com isso, né? Porque a gente tá falando aqui da inteligência artificial e ela é ótima. Mas também tem ali um lado
ainda não compreendido dela que levanta questões. Por exemplo, privacidade, né? Se vocês pesquisarem essa inteligência artificial no Google e colocar, entre aspas, ruim, para trazer resultados ruins disso, vai trazer centenas de informações. Por exemplo, o governo da Itália proibiu a inteligência artificial. Aí teve outro país, eu não me engano, não Acho lembro que qual até foi. as escolas públicas de Nova York, eu acho. Proibiram também, e aí começaram a colocar lá, só pessoas acima de 18 anos podiam usar a inteligência artificial. Tem um monte de coisa acontecendo, de ataque, hacker e não sei o que, usando todas essas ferramentas. E preocupa mesmo. E a família vai na escola, vai lá no gestor que está assistindo a gente, fala assim, e aí, o que vocês estão fazendo em sala de aula e como você está protegendo meu filho com relação a isso? E é uma pergunta delicada de responder. Mas tudo passa, adivinha só, pelo professor, que está lá intermediando, que está ajudando. E aí, as escolas já trabalham isso há muito tempo. E a gente chama de ética e cidadania digital, que é... E é lógico que ela é muito boa porque ela serve pra cá também. A rede social é boa? É. Ela pode ser má? Pode. O que muda? Muda eu que tô aqui usando a ferramenta e o recurso. E um parênteses só, um rápido adendo. Acho que vocês vão lembrar, alguns anos atrás, quando teve o boom de Facebook, e recentemente o TikTok, teve também uma grande preocupação dos pais de meu filho vai ter uma rede social agora. Também teve uma grande preocupação com relação a isso, né? E olha que curioso, junto com essa época de Facebook, só para ver como faz tempo, surgiu um boom de cultura digital, para entender como utilizar essas plataformas. Exatamente, esses movimentos acontecem, existem e hoje não é diferente. Então, na escola, qual é o objetivo, né? A gente ensina a criança que é uma rede social. Por que a gente ensina isso? Porque eu posso tirar uma foto do meu cartão de crédito e postar? A gente sabe que não. Uma criança sabe disso? Não necessariamente. Então, ela precisa aprender e passar por isso. Eu posso publicar minha localização? Depende do contexto. Não é recomendado, mas às vezes pode, às vezes não. Eu posso, sei lá, marcar meu pai, minha mãe, minha família. Isso aí é um mar cheio de oportunidades para criminosos digitais, quando tem esse nível de informação. O que a gente ensina a criança então? Não é sobre a rede social e como ele usa a rede social, mas é sobre o que é adequado e o que não é fazer dentro de uma rede social. Por que a gente ensina isso? Não, o perigo não é quando ela está na escola. O perigo é quando ela está em casa, sozinha, no quarto, com uma rede social, e lá ela faz o que ela quiser. E quando a gente ensina a criança o que é adequado e o que não é, sozinha, sem supervisão, ela é capaz de tomar melhores decisões. Sim. Assim é com a inteligência artificial. A gente deveria também trazer isso para a criança, ensiná-la sobre o que é, não para que na escola ela use bem. Então, pais responsáveis, a escola vai ajudar vocês, e as crianças de vocês, inclusive, a usar melhor as ferramentas. Mas em casa, é que ela precisa tomar as melhores decisões, sozinha e com autonomia. Por isso que é importante trazer para a sala de aula essa discussão. Se a gente não traz, onde essa criança vai aprender? E porque a sala de aula, né, acho que é uma coisa importante. Gestores e também pais, familiares, é um lugar onde ela vai ter supervisão. É o lugar onde ela tem a supervisão, onde ela tem alguém que tá querendo ensinar aquilo com alguma intenção. Então, é realmente assim, como o Guilherme trouxe, tiveram lugares que proibiram, mas ao mesmo tempo, se a gente não fala, a gente não abre espaço para a pessoa se conscientizar. E a escola é um espaço, vamos dizer assim, bom de conscientização, porque é um espaço seguro, onde existem profissionais que são preparados e que vão supervisionar e orientar a criança, né? E digo mais, tem um movimento de escolas, pais, responsáveis, professores de uma maneira geral, que diz: tecnologia na escola não é positiva, e inteligência artificial na escola não é positiva, e redes sociais na escola não é positiva. E sim, tem um potencial muito maléfico dessas estruturas todas, assim como tem, sei lá, refrigerante, por exemplo, né? Só que qual é a brincadeira aqui que eu faço? Se a gente não leva para a escola a discussão de que o refrigerante não faz bem para a saúde, a criança talvez nunca perceba que aquilo não faz bem para a saúde. Assim como a rede social, assim como a inteligência artificial. Então, quando a gente não coloca isso na sala de aula para ser pauta de discussão, a gente tira da criança a oportunidade de aprender sobre a ferramenta e sobre como ela pode usar para o bem. E Gui, queria até que discorrer mais sobre esse tema de como que a gente consegue garantir não só do uso da tecnologia, da inteligência artificial, mas também da tecnologia de forma geral, porque sim, tem campos que a gente consegue colocar de forma reflexiva, dependendo da idade, né, que o nosso filho ou aluno tiver,
mas existem alguns campos que a gente de fato precisa restringir, até por segurança ou do lado da escola ou por lado do aluno. E queria que você contasse também quanto que a equipe de TI da escola, ou por exemplo, em escolas parceiras da Sejunta, que tem uma equipe de TI forte, pode apoiar também nessas questões para apoiar a questão de cultura digital. Excelente observação. Só um ponto que eu acabei esquecendo de mencionar na última fala que eu fiz, que é nada em nenhum lugar indica que o futuro no trabalho daqui 15 anos, que a escola daqui 15 anos, que a sociedade daqui 15 anos não vai ter internet, não vai ter tecnologia e não vai ter inteligência artificial. Nada indica que essas coisas vão deixar de existir e deixar de ser relevantes. Então, quando a gente trabalha hoje, a gente prepara a criança para os desafios do futuro. E aí, falando sobre o que você está trazendo, de a importância do TI, é fundamental. Porque a escola, e justamente por isso que a escola é o lugar adequado para trazer esses assuntos, é um ambiente controlado. A gente tem um profissional preparado para lidar com crianças e o desenvolvimento cognitivo das crianças. A gente tem uma estrutura que é muito mais ampla do que a própria escola, né? Por exemplo, eu vou votar na escola do lado de casa. Tem uma relação com a comunidade que a escola tem também. E aí, quando a gente fala do TI, a gente basicamente delineia o território por onde essa criança vai navegar. Tudo dentro da rede social pode? Não. Por quê? Porque o TI travou conteúdo adulto e violento, por exemplo. Tudo dentro do Google pode? Não. Porque o TI pode bloquear esse nível de acesso também. E isso combinado com o hardware que protege a criança e a privacidade dela também, ganha ainda mais evidência na prática, né? Então a criança está protegida de todos os lados, na rede e também na máquina. Por isso que a gente trabalha com tecnologias Apple. A gente acredita que são as melhores tecnologias para levar para a sala de aula. Então a escola é o ambiente ideal para testar, para aprender, para errar, para experimentar essas tecnologias novas, porque é um ambiente controlado, seguro, com orientação de um profissional. Quando a criança não tem esse ambiente na escola, ela vai em casa, no Discord, não sei, TikTok. Quem que está ensinando isso para ela? Em qual contexto? Com qual objetivo? Que talvez não tenha todas as informações necessárias. Com um amigo. Então a gente não sabe como ela vai ser exposta a esse conteúdo e nem como. Só que se ela foi exposta na escola, aprendeu a pensar sobre aquilo e a saber o que é, distinguir o que é adequado e o que não é, quando ela tá com aquele amigo no Discord ou qualquer outro lugar que seja, na rua, no mercado, com os pais, ela fala assim, opa, isso aqui não é legal. Mas por quê? Porque lá na escola se testou. Então o TI da escola é fundamental. Porque se a gente não delineia, a gente corre riscos que a gente não quer correr na escola. Que é expor de uma maneira negativa a criança, estudante de uma maneira geral, àquele conteúdo. Então precisa delinear, precisa travar rede, precisa travar acesso, precisa regulamentar o acesso da criança em algum nível. Precisam ter políticas ali internas, né? Políticas, protocolos, exatamente. E acho que uma coisa, assim, pro gestor que tá escutando a gente, muito provavelmente ele tem que estar preparado para, como você trouxe, né, alguns passos atrás, quando a família chegar e falar, tá, mas o que você tá fazendo sobre inteligência artificial na escola? E eu acho que esse ponto do TI, assim, é um dos pontos chaves que a escola precisa estar preparado para dar suporte e responder para o pai que existe um cuidado para que essa cultura digital permeie ali todos os campos, inclusive a parte técnica, né? Sim. Até desenvolvendo sobre esse tema, né? Muitas escolas chegam para se juntar e falam, nossa, o tema inteligência artificial está em alta, eu preciso preparar meus professores, a gente precisa falar sobre isso, trabalhar com os alunos, e legal, sim, a gente precisa realmente que esse assunto apareça em sala de aula para ter essa cultura digital que a gente mencionou tanto aqui. Porém, existem muitos outros pontos que a gente precisa dar um passo atrás e entender como que a gente vai fazer para que esse tema apareça dentro de sala de aula. E quais são esses exemplos de passos atrás que a gente tem que ter para desenvolver bem o projeto? E o desenvolvimento profissional, tanto dos professores quanto o projeto dos alunos. É pensar nessas configurações prévias de TI, então questões de palavras que a gente pode lá configurar, ou acessos, por exemplo. Pensar em questões do próprio projeto de tecnologia, então como que a gente vai fazer, quais são os momentos melhores para fazer, para ter um impacto positivo para toda a comunidade escolar. Pensar também na formação continuada dos professores. Então, legal, a gente vai trazer inteligência artificial? Tem que trazer. Mas
o quanto que a tecnologia já está no dia a dia dos professores. Eles já sabem utilizar, por exemplo, o iPad ou o Mac, sabem? Legal, então a gente já pode trazer. Não sabem? Então vamos trazer uma base antes, para depois trazer esse tema para o professor se sentir mais confiante. Uhum. Então, mostra o quanto que o projeto de tecnologia é um passo super importante para aí sim a gente trazer demais discussões. Eu concordo. A gente vive numa sociedade que tem pressa, né? E vive numa sociedade que é muito ansiosa. Então, trabalhar a base é essencial, mas às vezes a gente é forçado a quebrar o protocolo e assim, não, vamos falar de inteligência artificial antes de falar sobre o que é artificial e o que é inteligência, né? Você vai, enfim, você quer o bolo e não quer comprar farinha. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Ressalto, por isso que a escola é o ambiente ideal para falar sobre essas coisas. Porque você traz a base, traz a estrutura, traz o conceito e você ajuda a pensar e a entender de onde veio. Porque se você é só exposto, qual o valor disso? Entender é fundamental, né? Até, Gui, você trouxe o exemplo do cartão. A criança, por exemplo, e aí isso passa pelo professor também. Eu preciso entender por que se eu tiro uma foto do meu cartão e eu posto, isso é ruim, Uhum. né? Assim, como que funciona o processamento, né? Porque, assim, acho que hoje não tanto, mas às vezes pessoas que... Tem muita gente da nossa geração e mais antigas que viu a internet nascer, enfim. É meio mágico, né? Assim, nossa, você aperta um botão, já paga, já comprou, vai chegar na minha casa. É meio doido, né? E assim, é importante que a escola seja o espaço que exponha o aluno, conscientize ele, mas também faça ele entender como as coisas funcionam, né? Isso assim, então, então se uma pessoa tem os números do meu cartão, tem o código e tem a data, ela consegue fazer uma compra por mim. Ah, não, então realmente eu não posso, né? Se eu tô no Discord e uma pessoa desconhecida pede uma foto do meu cartão, eu não posso passar. Exato. Né? Então, esse espaço de entender e passa pelo que o Yuri falou, né? Tem que ter um preparo. E às vezes até, quando a gente fala dessa cultura digital, pra gente chegar na inteligência artificial, como o Yuri trouxe, precisa de um passo atrás. Eu preciso, por exemplo, saber ligar um iPad, né, saber, quando eu falo ligar, não é só ligar, mas é ligar, é saber como que ele funciona, é saber criar, por exemplo, um documento, tirar um print, para eu poder, por exemplo, trabalhar em inteligência artificial, né? E até um passo importante, porque esse trabalho a gente faz de desenvolvimento profissional, mas também em paralelo a gente tem toda essa comunicação que funciona com as famílias. Então, trazer esse conforto de estudos, trazer essa discussão, trazer um espaço para questionamentos da comunidade escolar. E aí, olha que bola de neve do bem que a gente consegue fazer, porque tem o desenvolvimento profissional com os educadores, tem a conscientização com as famílias, tem o projeto de tecnologia com as lideranças e acaba que a comunidade inteira se auxilia. Sim. Ó, e a gente nem tá falando ainda do potencial que a inteligência artificial tem para a escola como negócio, né? A gente tá falando agora principalmente sobre o que é e por que eu uso isso dentro da escola e por que usar. Mas a gente nem começou a falar ainda sobre a escola é uma empresa e ela pode se beneficiar disso também. Vou dar um exemplo. Vocês dois já estiveram em sala de aula, né? Vocês ficam mais tempo em sala de aula ou mais tempo fora de sala de aula corrigindo tarefas e trabalhos e... Nossa, é uma briga difícil, né? Então, porque o professor que não trabalha de final de semana, ele tem que sair aí da palestra, ensinar os outros, porque todo professor passa o final de semana corrigindo prova, atividade. E não deveria ser assim. Agora, por que tem tanta tarefa operacional do lado do professor? Porque precisa corrigir, trabalho, etc. Mas e se eu uso inteligência artificial para fazer isso? Não que ele vá atribuir a nota final do estudante, mas que ele faça uma primeira correção. Né? E eu, no lugar de usar 10 horas por semana, use 2. Fazendo isso, por exemplo. Não parece, mas o professor também precisa viver, ter vida, né? Socializar, enfim, se divertir. E essas tarefas, eles minam muito o professor. Então tem um potencial de negócio muito grande. Porque quando o professor está descansado, as aulas são melhores. Quando o professor não está corrigindo tarefas, ele está planejando a aula. Então você tem um ganho de qualidade quando você tira a operação. Quando você não está na operação, você está pensando. Ou relaxando para que quando for para a operação esteja melhor. Quantas horas a gente consegue economizar isso por mês, por professor? Vezes o número de professores. Quanto isso dá de hora extra para a escola?
Então a gente começa a entrar também em uma discussão financeira. Além disso, tem uma série de outras operações que a escola consegue aplicar a inteligência artificial que vão reduzir. Por exemplo, eu quero falar com famílias sobre inteligência artificial. Preciso contratar a Sejunta, a Esther, o Yuri para vir aqui e escrever um texto sobre inteligência artificial? Não necessariamente. O que vocês podem fazer? Pede para uma inteligência artificial gerar um texto, como se você quisesse falar para pais responsáveis que estão preocupados com a inteligência artificial na escola, e manda para a Esther e para o Yuri revisar. A Esther e o Yuri vão usar muito menos tempo. Se eles forem cobrar por isso, vai cobrar muito menos porque é menos tempo dedicado. Olha, revisa esse texto para mim, por favor. É outra estrutura. E se a escola nem quiser contar com a gente para isso, ela não conta. Ela vai lá e publica e corre o risco de, enfim, a inteligência artificial tá ou não correta. Mas a escola como negócio se beneficia muito. Então quando a gente fala, a escola deveria usar? Sim. No negócio, inclusive, por conta de sustentabilidade financeira, por conta de otimização de processos e por conta também do seguinte: no futuro, provavelmente a gente vai usar muito mais inteligência artificial do que a gente usa hoje. E se a gente, enquanto negócio, não se preparar para esse movimento, alguém vai se preparar. E provavelmente alguém vai ter processos com mais qualidade, com menos custos do que eu tenho. As mensalidades são distintas, então meu concorrente tem vantagem competitiva com relação a mim. E a gente sabe que escolas cada vez mais estão virando negócio, cada vez mais estão virando empresas efetivamente, se comunicando como empresas, dialogando como empresas. Grandes grupos de escolas estão surgindo, inclusive, comprando escolas em diversos lugares. Se você não se preparar, o negócio está fadado também. Então é muito importante que a escola como um todo, dentro de sala de aula com o aluno, na perspectiva de aprendizagem, o professor, na perspectiva de ensino, também use, também aprenda sobre ela e também utilize, e a instituição institucionalize a inteligência artificial para otimizar processo, reduzir custo e realmente ser mais produtiva. Tempo é dinheiro, literalmente. Tempo dos professores é muito dinheiro. Se a gente economiza aqui, a gente consegue reduzir a matrícula, talvez. Ou usar esse dinheiro para outras atividades dentro da escola, reforma, bebedouro, não sei. Demais, é muita coisa que dá para o gestor pensar, refletir, né? Às vezes a gente pensa que o uso da inteligência artificial está fechado ali dentro da sala de aula e olha quantos pontos legais você trouxe, né, Gui? E aí, até aproveito, né, não parece, mas chegamos aos nossos minutos finais. O papo Passou rápido mesmo. Muito, tá tão interessante aqui. Espero que quem esteja escutando a gente saiu com muitas ideias, igual eu estou aqui. Mas acho que um bom fechamento, Gui, que provavelmente a liderança que está do outro lado queira escutar, e deve ter a ver até provavelmente com o e-book que você mencionou, como começar? Qual o primeiro passo, assim, quem essa pessoa deve buscar? Porque acredito que esse foi um momento de muito aprendizado, mas quem estiver nos escutando vai querer buscar mais. Então, queria que você contasse quais podem ser esses primeiros passos e também contar sobre o e-book. Boa. O primeiro passo eu acho que já está aqui, assistir o capítulo, né, do SeJuntaCast de inteligência artificial. A gente não parece, mas a gente pesquisou um monte para vir aqui, para sentar com vocês e para conversar sobre esse assunto. A gente quer tornar tudo isso mais acessível, mais dinâmico e mais natural, para que todo mundo possa acessar. Então aqui já é um excelente primeiro passo, porque o primeiro passo é desmistificar o que é inteligência artificial, o que é tecnologia, como isso impacta a escola. O segundo passo, aí sim, é fazer o download do e-book. Porque lá não tem só a visão da Sejunta, tem a visão também de escolas parceiras da Sejunta sobre inteligência artificial. E lá fala bastante sobre o que é, sobre o impacto, sobre, inclusive entra em alguns méritos muito sensíveis que a gente discute enquanto sociedade também. Então é legal, baixa o conteúdo, acho que vai ser muito rico para vocês. E a partir dessa primeira compreensão de inteligência artificial, a conclusão que vai chegar é: não é um bicho de 7 cabeças, eu entendi o que é. E aí você vai ver que você vai tomar decisões, enquanto gestor de escola, muito parecidas com as decisões que você já tomava sobre tecnologia. Então você vai entender, poxa, é aqui que usa então. Essa é a aplicação, é aqui que eu posso investir. Então é aqui que o desenvolvimento profissional vai me ajudar com esse tópico em específico a desenvolver melhor os alunos. Não é um bicho de 7 cabeças. E quando você compreende isso, você vai saber, inclusive, melhor o que buscar. Por exemplo, talvez a sua busca não seja inteligência artificial, mas seja correção automática de trabalhos de estudantes, que pode ou não usar inteligência artificial. Pode ter um sistema para isso, né? Tem muita escola falando disso já há bastante tempo, mas hoje eu acho que é mais verdadeiro do que nunca a realidade dentro de sala de aula com correções automáticas. E é o futuro, né? As coisas vão ser automáticas. Não, só um detalhe também, outra
possibilidade que eu vejo é isso. Às vezes até, por exemplo, o professor, o gestor quer referências de algum assunto, ou quer alguma argumentação até para trazer para os pais. Lá se você pede um conjunto de bibliografia, de textos para você se inspirar, artigos, pessoas, referência, que ajuda imensa para o professor que muitas vezes tem que pesquisar para construir o planejamento, ou para o gestor que às vezes quer ter algum argumento para mostrar alguma visão da escola, enfim. Pela falar de vocês, né, até o que eu ia trazer para o Gui, traz também a questão da importância dos dados, né, para as escolas. Se você puder contar um pouquinho mais para a gente, Gui, que eu sei que é uma área que você gosta bastante de dados para educação. Gosto muito. A primeira coisa é, tecnologia na escola dá certo? Tem um podcast só sobre isso, tem duas pessoas incríveis que vieram aqui falar com a gente, mas fato é, a gente tem pouco dado para sustentar essas afirmações, de que sim dá certo, de que sim faz diferença no processo de ensino-aprendizagem, e de que é melhor. Então, esses poucos dados, eles não são muito evidentes, não estão muito disponíveis e a gente precisa ir atrás deles. Então, quando a gente fala de dados, eles são fundamentais para a gente entender, tá dando certo aquilo que eu estou fazendo ou não? Se tá, como eu melhoro, se não tá, como eu corrijo. Ou se eu desisto daquilo, né? Só os dados vão poder dizer pra gente. Agora, fazendo uma associação junto com o título do capítulo de hoje, me dá uma planilha com 1000 linhas. Eu vou analisar. Quanto tempo eu vou demorar? Não sei. Mas eu provavelmente vou demorar um tempão. Tem 1000 linhas lá sobre, sei lá, nota dos estudantes de diferentes ciclos da escola e eu vou analisar. E a partir disso eu vou montar um gráfico. Me dá um tempo que eu vou fazer. Mas se a gente tem uma ferramenta que faz isso, em 2 minutos, talvez menos, ela vai analisar tudo, vai compilar tudo, se tiver erro ela vai apontar, você pode pedir para ela corrigir o erro, e aí depois ela sai com gráficos que você queria no primeiro momento que o Guilherme fizesse. Então assim, quando a gente fala de dados, sem dados a gente não consegue tomar melhores decisões. E tem uma coisa muito legal que eu ouço há bastante tempo, que é tudo aquilo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. Se a gente não mede, a gente não tem nenhuma referência se tá bem, se não tá, se tá alto, se tá baixo, tá para um lado, tá para o outro, a gente não sabe. Então precisa medir. Só que dado ainda não é informação. Dado é... algo cru, né? algo cru, exatamente. Tá lá disponível e a gente não consegue tomar muita conclusão com base nisso. Então a gente transforma dados em informação. Fazendo gráficos, fazendo conexões, fazendo análises comparativas. Aí esse dado deixa de estar cru, passa a estar trabalhado e vira uma informação. E informação é poder. Então eu consigo tomar muitas decisões boas e melhores do que antes com dados. Então convido todas as escolas, inclusive, a pensar em dados. A gente tem a dashboard da Sejunta, inclusive, que traz dados relevantes de tecnologia e educação para a escola sobre o próprio projeto, e a gente brinca que a gente oferece gestão e controle sobre o próprio projeto de tecnologia. Porque é normal, no Brasil, as escolas não terem dados. Então a gente quebra essa e ajuda ela com os dados da própria escola. E bacana mencionar que a escola ela consegue se cadastrar na dashboard da Sejunta de maneira gratuita. Gratuita. E o primeiro dado, inclusive, que ela consegue gerar é, com acesso aos cursos online da Sejunta, os professores vão fazendo, e você tem dados de qual curso eles mais fizeram, se todos foram aprovados, o tempo médio que eles demoraram no curso, engajamento, é muito legal. Boa, então convido já o gestor a conhecer a dashboard da Sejunta, é muito fácil o acesso, basta acessar o site da Sejunta, vocês vão conseguir ver lá na questão de criar conta, e daí vocês vão ter todo o caminho necessário para acessar a dashboard da Sejunta em meuprojeto.sejunta.com.br. E agora chegamos à parte aqui que o chat estava desejando, tanto a parte do resumo quanto da pergunta secreta. E aí eu passo essa bola para minha companheira Esther. Fica à vontade de trazer a pergunta secreta, aí dá tempo pro Gui pensar e depois trazer o resumo. Fechado. Uma pergunta boa, assim, eu acho que é uma pergunta que tem a ver com o tema, tá? Qual que foi o prompt mais inusitado que você já usou, já viu alguém usando para gerar algum resultado de inteligência artificial? Tá? Tô muito curiosa para saber, porque tem muita gente que testa aí prompts muito criativos, e eu quero muito ouvir, Gui, qual foi o seu. Mas eu vou dar um tempo pra você pensar, porque eu sei que é uma pergunta difícil. E vou trazer o resumo. Então,
A gente teve, nossa, passou voando pra mim também aqui. Foi muita coisa legal. A gente começou falando o que era inteligência artificial. Então o Gui trouxe muito bem uma definição muito boa e, assim, extensa que eu digo, né? Bem detalhada do que é inteligência artificial. A gente depois conversou também como que essa inteligência artificial está inserida na sociedade, na escola, né? Como que a gente pode preparar o professor para ele utilizar. Então, quais são as suas possibilidades. A gente falou sobre os diferentes tipos de também inteligência artificial, então falamos sobre diferentes tipos de assistente pessoal, imagem, texto, streaming e muito mais. Conversamos sobre como o gestor se prepara para a família que pergunta: e aí, né? O que você está fazendo de inteligência artificial? Então, a gente acho que deu um discurso muito bom para você, gestor, né? Vir aqui, ouvir e ter algumas ideias de como levar isso para sua escola. E também ideias para o professor, de como inserir, né? A gente falou também da comunidade, né? Para as famílias que eventualmente estarão escutando a gente, sobre a importância da escola ser o espaço de oportunizar o aprendizado e a conscientização, principalmente porque em casa às vezes vai ter um uso mais livre, mais autônomo, né? E agora na reta final a gente também falou de TI, a importância da parte técnica no projeto estar alinhada com o resto da escola, sobre a cultura digital e como a gente constrói isso e prepara toda a comunidade para esse uso. E também que é isso, são muitas possibilidades, né? A gente conversou aqui nessa reta final, o Gui deu até várias ideias para o seu negócio, né? Assim, que vai muito além da sala de aula e, enfim, existem diversos jeitos da gente usar. O que não vai dar é pra não usar, né? Não dá pra ficar fora disso. Exatamente. Ou entra pela porta ou pela janela, né? Mas vai entrar. Não tem como, né? Não, na verdade já entrou, né? A escola que não sabe ainda. Verdade. Exatamente. Mas aí, Gui, já sabe o que vai responder? Primeiro eu queria parabenizar pelo resumo. Parabéns, muito bom. Se estivesse no Zoom, eu mandava as palminhas aqui. Mandou bem. Eu não sei se é um prompt exatamente, eu não sei se é um texto que colocaram, mas é uma coisa muito fantástica pra mim sobre o uso de inteligência artificial. Que a Adobe lançou uma plataforma dentro do Photoshop, acho que é Firefly o nome, se eu não me engano. E aí lá tem todos os comandos que eles fazem por linha de texto para mudar a imagem. E aí eles fazem comandos diversos. Tem um que me chamou muita atenção, que era um rapaz que estava numa geleira ou alguma coisa assim. E aí ele falou, amplia a foto e coloca, sei lá, a aurora boreal lá. E aí depois coloca um lago refletido com a minha foto. E aí a ferramenta fez. Eu falei assim, cara, isso é muito doido. E fica muito bom. Eu já vi, assim, exemplos. Fica muito realista, né? Fica. Talvez não fique na primeira, mas ele vai lá e adapta um pouco. Olha, repensa a aurora boreal porque tá meio falso. Daí ele vai lá e aprimora. A máquina tá fazendo coisas incríveis. E isso é muito espetacular. E assim, falando em coisas espetaculares de inteligência artificial, não é um prompt também, mas é uma aplicação que é diagnóstico de câncer por imagem, por exemplo, que tá muito mais assertivo. E a gente sabe que tem doenças assim como câncer, quanto antes a gente descobre, maior a chance do paciente de superar a doença, de cura. Então, o diagnóstico por imagem, personalização do processo de aprendizagem, tem muita aplicação que tem o real potencial de transformar vidas. Então não é exatamente um prompt, mas são aplicações que são muito distintas e que vão mudar a nossa vida, sem dúvida. Nossa, gente, tô maravilhado com esse bate-papo, passou rápido. Eu adorei e agradeço muito esse bate-papo, tanto para você, Gui, quanto você até. Foi realmente uma experiência única aqui e privilegiada. Espero que tenham mais momentos assim para a gente discutir essas novidades de educação. E para você que está escutando aqui a gente, para acompanhar essas novidades, novos episódios de podcasts, entre outras informações que envolvem tecnologia e educação, siga Se Junta nas redes sociais. Agora Se Junta também está com um canal de cortes, então alguns papos que você não pôde acompanhar, lá vão ter cortes únicos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dos demais também seguir a Se Junta nas redes sociais, estamos em todas as principais redes e lá também temos informações diferenciadas que a gente publica em cada um dos caminhos. Então, dos demais, vou trazer os nossos recadinhos finais. Gui, abra o seu coração e fique à vontade de trazer os seus recados finais aí para o nosso público. Eu vou tomar cuidado de dizer o que eu vou dizer, mas inteligência artificial é talvez o próximo maior passo que a gente vivo vai acompanhar. Impressionante assim que tem feito com inteligência artificial e a gente sabe que tá só no início.
Então, quem não tiver nesse movimento, sobretudo escolas que estão preparando esses profissionais para o futuro, vocês vão ficar para trás, enquanto negócio mesmo. E as crianças vão ficar para trás, o que é pior ainda. Elas talvez não tenham oportunidade de trabalhar com coisas que elas gostem, porque elas não aprenderam na escola sobre isso. Então, acho que essa é a mensagem. Apesar de todas as falas que eu trouxe aqui, eu não sou um exato fã de carteirinha de inteligência artificial, eu tenho minhas ressalvas também, de vários dilemas que a gente passa sobre privacidade, sobre a aplicação e a implicação. Então, Provavelmente vão surgir mais no futuro, né? com certeza. Com novas soluções surgem novos problemas e assim o mundo gira e a gente tá aqui, né? Então eu concordo plenamente com a tua fala, mas assim, tá aí, não dá pra ignorar. Provavelmente vai continuar no futuro, nada indica o contrário disso e a gente precisa se preparar. Então a gente, enquanto negócio, também tá se preparando muito, né? Porque isso vai mudar a maneira como a gente trabalha. O jeito que a gente trabalha hoje vai ser o mesmo daqui a pouco? Provavelmente não. E quem trabalha nessa junta sabe que é muito dinâmico também, né? A gente quer sempre fazer o melhor, e a gente sabe que dá pra fazer o melhor, e a gente muda muita coisa rápido. E a inteligência artificial vai forçar essa mudança em muitas empresas, de maneira não natural. Então a mensagem final é: espero que vocês tenham gostado da conversa. Sei que não é uma conversa fácil de começar, sei que não é uma conversa fácil de ter, mas é uma conversa necessária, sobretudo com as crianças em sala de aula. Então conta com a gente, sem dúvida, a gente tá aqui para ajudar sobre isso. A gente testa bastante coisa, a gente treina bastante coisa, a gente tá preparado para fazer esse tipo de trabalho. Então essa é a mensagem final. Mergulha de cabeça, porque é o único jeito da gente se salvar dessa grande onda que é a inteligência artificial. Bom, acho que para fechar eu queria deixar um recado, né, que é: para mim, inteligência artificial tem duas palavras que eu acho que se conectam muito, que acho que às vezes as pessoas não pensam tanto, mas é criatividade e inspiração. Então, eu acho que a inteligência artificial pode ser um grande aliado, né, da sala de aula para inspirar e para criar. Então, usar como uma ferramenta de criatividade e de inspiração para os professores, para os alunos, acho que vai ser o grande diferencial desse momento e realmente, para mim, é o que me ajuda mais, assim, a ter ideias, criar novos esboços, nomes, títulos, enfim, tudo que for possível nesse campo das ideias. Ótimo. No meu recado final, eu trago um exemplo que eu passei com um professor de música, que ele sentiu esse anseio dos alunos de utilizar a inteligência artificial e ele, através, né, de uma inteligência artificial que, por meio das palavras que você colocava, ele gerava um som. Nossa. E a partir desses sons, alunos construíram outros sons utilizando instrumentos musicais, junto com GarageBand. Então ele uniu ali o físico com o digital, né, com o apoio do iPad e também a parte de inteligência artificial. Então, acredito que esse é um excelente exemplo de como a gente pode tirar o melhor de atividades plugadas junto com a tecnologia e entender como que isso pode aparecer em sala de aula e não tirando esse protagonismo que a gente tem no papel tanto do aluno quanto do professor, porque afinal, né, a gente até trouxe exemplos aqui o quanto que vai continuar sendo fundamental o papel do professor, basta acompanhar essas novas tecnologias, essa inovação que está surgindo e para isso contar com a Sejunta, que a gente quer estar sempre próximo dessas tendências da educação, sempre próximo de como apoiar esse processo de ensino-aprendizagem e por mais episódios de podcasts que a gente também traga temas sempre relevantes que estão em alta da educação. Então também, você que acompanha a gente até agora, meu muito obrigado e fique sempre à vontade de mandar sugestões de temas, demandas pra gente, que a gente quer sempre oportunizar formas de trazer pessoas especiais, como aqui a Esther, o Gui, para a gente discutir esses temas tão relevantes. É isso, gente. Espero que tenham gostado, porque eu amei. E eu vejo vocês no nosso próximo episódio aqui do nosso Sejunta Cast, o seu podcast de tecnologia e educação. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.